Louvado seja o nome de Jesus. Filipenses capítulo 2. Vamos fazer a leitura de alguns versículos da palavra do Senhor, porque Deus ele tem falado com o seu povo, tem falado com a sua igreja, e Ele tem falado comigo através da sua palavra. Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus, que maravilha, os louvores aí onde nós podemos nos alegrar, podemos nos entregar, podemos oferecer a Deus o nosso louvor. E coisa maravilhosa também é ouvir Deus falar através dos louvores, Deus falar através dos louvores. Isso é maravilhoso quando nós estamos sensíveis a ouvir o Espírito Santo falando conosco. Nós sabemos que nós precisamos ouvir a voz do Espírito Santo, porque se nós ouvirmos a voz do Espírito Santo, nós sabemos que nós estamos trilhando no caminho certo. Sabemos que nada e nem ninguém vai conseguir nos tirar do caminho que o Senhor nos colocou, porque o Espírito Santo é quem vai conduzindo aí, falando conosco. Louvado seja o nome de Jesus. Todos acharam, irmãos? Filipenses capítulo 2, vamos ler a partir do versículo 1, que diz assim a palavra do nosso Deus: portanto, se há algum conforto em Cristo, se alguma consolação de amor, se alguma comunhão do Espírito, se alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homens, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobrem todos os joelhos dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Louvado seja o nome de Jesus. E eu gostaria de ler também o versículo 16 que diz: retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me, não de ter corrido e nem trabalhado em vão. Glória seja dada ao nome de Jesus. Nós temos aqui a palavra de Deus, uma epístola escrita pelo apóstolo Paulo e direcionada à igreja ali em Filipos. Nós sabemos que esta igreja ela foi fundada através de uma visão que Deus deu a Paulo quando ele estava na sua segunda viagem missionária, e ele tem ali uma visão vendo um pedido de socorro, quando um homem ele aparece na sua visão e pede para que Paulo atravesse ou passe a Macedônia e vá ajudá-los. Lá em Atos capítulo 16, os irmãos conhecem muito bem essa história, que vai narrar a história de Paulo e Silas, quando eles vão ali a Macedônia e eles têm aquela prisão, através de algumas coisas que aconteceram, eles foram presos, e à meia-noite, a palavra muito conhecida, ali por perto da meia-noite, quando eles decidiram adorar, e quando eles decidiram louvar ao Senhor, os irmãos sabem que ali começou um grande terremoto, e ali aquelas cadeias se abriram. Mas nós não vamos falar nessa passagem aqui de Paulo e Silas naquele lugar, mas a origem da igreja se deu através dali, dessa visão que Paulo recebeu, vendo ali um pedido de socorro. E quando aconteceu tudo aquilo, Paulo foi lá, levou a mensagem do Evangelho, e ele fundou ali a igreja em Filipos. E fundando a igreja, aquela igreja era uma igreja muito abençoadora, era uma igreja
vai se aproximando ali para o versículo 10 e 11, ele vai dizer que o próprio Deus, depois que Jesus, ele abriu mão de tudo, o próprio Deus o exaltou soberanamente, dando assim a ele um nome, que a esse nome todo joelho teria que se dobrar, e toda língua teria que confessar e reconhecer que somente Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia. Nós vemos Paulo com muita sabedoria, trazendo esta palavra de ensinamento para aquela igreja, ali em Filipos, e colocando o Mestre Jesus como principal referência, como principal exemplo, porque ele sabia que aquela igreja de Filipos, ela era uma igreja diferente, ela era uma igreja que tinha o seu coração na obra do Senhor, era uma igreja que tinha o desejo de abençoar a obra missionária, era uma igreja que tinha alegria de poder ser útil e abençoar os irmãos, aqueles que passavam por necessidade. Essa mesma igreja, como nós acabamos de ler, é a igreja que algumas vezes, lá em 2 Coríntios, no capítulo 8, do versículo 1 até o versículo 9, nós vamos ver que essa igreja de Filipos, ela enviou doações para abençoar os irmãos que estavam ali passando necessidade. Então, uma vez nem outra, Paulo, ele cita essa igreja de Filipos, e Paulo está trazendo Jesus como principal referência para essa igreja, porque ele sabia que essa igreja ela não podia se contaminar, né, com as coisas que estavam ali próximas. Nós sabemos muito bem que em todos os lugares tem coisas boas que acontecem, mas também tem muitas coisas ruins. Nós sabemos que tem pessoas boas, pessoas bem intencionadas, mas também tem muitas pessoas mal intencionadas. Mas Paulo, que ele estava trazendo um ensinamento para essa igreja, era que ela não podia se embaraçar com as coisas deste mundo, porque aquilo que estava para vir era muito maior do que o que eles estavam presenciando. E ele trazendo o exemplo de Jesus Cristo e mostrando para aquela igreja que Jesus Cristo, ele não precisava se justificar diante de homem, que Jesus Cristo, ele não precisava passar o sofrimento que ele passou, causado pelos homens. Paulo, ele estava trazendo para a igreja de Filipos que Jesus Cristo, ele não precisava passar por aquilo, mas ele próprio, dele mesmo, ele foi lá para passar por tudo que ele passou. Então ele está trazendo esse ensinamento, ele está mostrando para estes irmãos que o caminho no qual eles estavam trilhando era o caminho que Deus queria que eles tivessem, mas independente das circunstâncias, ou independente das dificuldades que eles poderiam enfrentar ali, eles não podiam perder o foco no qual eles estavam trilhando. Nós sabemos que essa igreja ela tinha uma ligação muito forte com Paulo, porque Paulo, em várias vezes, ele enviou, porque essa igreja enviou ajuda para Paulo. E quando essa igreja ela enviava essa ajuda financeira para Paulo, Paulo entendia que essa igreja era uma igreja que tinha um coração voltado para abençoar. E nós sabemos, irmãos, que não é em todo lugar que você vai encontrar pessoas com o coração voltado para abençoar. Nós sabemos que não é fácil você encontrar um ambiente onde você sinta prazer e alegria, e onde você sinta-se tão bem, a ponto de você saber que não tem ninguém que vai querer te apunhalar pelas suas costas, ou você se sentir tão bem, a ponto de saber que quando você estiver sentindo amor, você saber que você vai ter pessoas que você vai poder contar e você vai poder confiar. Creio eu que Paulo ele tem um grau de intimidade tão grande com este povo, a ponto de trazer esta referência de Cristo. E no versículo 16, nós vamos ver Paulo chamando a atenção para que aqueles irmãos tivessem o cuidado de fazer tudo conforme a palavra de Deus estava ensinando, para não correr o risco de, quando chegar o dia de ser premiado, ele perceber que toda a sua carreira foi em vão. Nós vemos essa
que é o nosso Mestre Jesus Cristo. O primeiro problema que Paulo encontra nessa igreja de Filipos é o desânimo dos irmãos por causa do longo período da sua prisão. Então ele começa a consolar os irmãos e dizer para não se preocupar porque ele estava bem, porque ele soube desfrutar do tempo que ele teve com essa igreja. E se porventura ele tivesse outra oportunidade de voltar, ele voltaria com muita alegria. E ele esperava que tivesse essa oportunidade breve. Então Paulo ele começa a confortar os irmãos para que os irmãos não ficassem tristes por ele, mas para que os irmãos viessem consolar uns aos outros e pudessem ajudar uns aos outros, porque a situação que eles estavam talvez era mais confortável do que a situação de Paulo. Mas Paulo naquela ocasião ele já entendia que morrer com Cristo era dele, porque ele encontraria o Senhor dos Senhores. Nós encontramos esse problema que Paulo ele agora também escreve que uma contenda entre duas mulheres ali naquele local. E Paulo achava desnecessária aquela contenda. E Paulo aconselha para que eles não viessem perder com coisas pequenas. E nós temos também um terceiro problema pelo qual Paulo se preocupou para escrever essa carta à igreja de Filipos, que era a ameaça de deslealdade sempre presente entre as igrejas por causa dos mestres judaizantes que tinham ali naquela terra. Esse problema não de traição, isso é algo muito sério. Isso é algo muito sério. E aqueles mestres judaizantes, eles eram uma ameaça, porque eles podiam infiltrar algo que era totalmente contrário àquilo que Paulo havia implantado naquela igreja. Eu imagino Paulo lá na prisão e vendo a dificuldade que os irmãos se enfrentaram quando eles tinham que ouvir aqueles mestres cheios de tradição ou cheios de costumes antigos, trazendo um monte de coisa que não ajudaria em nada aquela igreja a permanecer de pé. Então, quando Paulo ele resolve escrever essa carta, ele está escrevendo para que aquela igreja ela não viesse para ouvir aquelas pessoas que não tinham sido libertas pela palavra do Senhor e que ainda não tinham permitido que o Espírito Santo transformasse a sua vida e mudasse a sua história. E Paulo trazendo essa palavra em Filipenses capítulo 2, no versículo 12 ele diz: só porque, meus irmãos amados, assim como sempre obedeceste, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também cooperai a vossa salvação com temor e tremor. Aí o versículo 13 diz: porque Deus é o que opera em nós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmurações e nem contendas. Versículo 14. Perceba que Paulo ele tem uma preocupação com a obra de Deus. Ele frisa muito bem. Ele relata nessa carta para aquela igreja que quando Paulo ele estava ali presente, aquela igreja era uma igreja obediente e fiel. E quando Paulo estava ali com eles, os irmãos eram obedientes e fiéis. E eles procuravam fazer tudo
aquele que fizer a forma de Deus. Aí vai continuar no versículo 15. Para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, a qual resplandeceis como astros no mundo. Louvado seja o nome de Jesus. Eu vou repetir para você entender. O versículo 15 diz assim: olha, depois ele vai lá no versículo 14: fazei todas essas coisas sem murmurações e nem contendas. Aí o versículo 15 diz: para que sejais irrepreensíveis e sinceros. Aí ele diz mais: filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Eu não sei se você está entendendo o que esse versículo está falando com a igreja nessa noite. Esse versículo é como Paulo está escrevendo para essa igreja ali em Filipos. Ele está dizendo que a igreja lavada e remida, ela não será contaminada pela corrupção mundana, ela não será contaminada pelo sistema implantado pelo governo atual, mas a geração que reconheceu Jesus Cristo como Salvador e que tem Ele como principal ou como única referência a ser seguida, Ele irá resplandecer mesmo em meio à escuridão desse sistema corrupto e contaminado do século XXI. É isso que a palavra de Deus está dizendo para os fiéis. Ele está dizendo que aquele que permanecer fiel, ele irá brilhar como astros em meio à escuridão. Glória a Deus. É isso que a palavra de Deus está dizendo para mim e para você nessa noite. É isso que a palavra de Deus está dizendo para mim e para você nessa noite. Porque o seu ambiente de convívio não vai dizer quem você é. O que vai dizer quem você é aquele que está na sua vida e o brilho do Espírito Santo que vem sobre a sua vida. Porque onde você estiver, você irá resplandecer e todos irão ver Cristo em mim e em você. Isso é para quem crê. Eu não sei se tem gente que crê nessa noite, porque se você crê nessa noite, você toma posse dessa palavra. Aí ele continua no versículo 16: retendo a palavra na vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ser corrompido e nem ter trabalhado em vão. Irmão, isso aqui é muito forte, mas isso aqui nem todo mundo vai entender. Isso aqui é muito forte, mas nem todo mundo vai entender. Irmãos, esse versículo 16, ele está dizendo: retendo a palavra na vida, para que no dia de Cristo possa me gloriar de não ter Ricardo, presbítero Ricardo, eu posso me gloriar de não ter me contaminado com o sistema mundano, de não ter me contaminado com as coisas deste mundo, porque naquele grande dia muitos irão se dar conta que eles estavam trabalhando em vão, para não dar crédito à palavra que está sendo pregada. Aleluia. Glória. Muitos naquele grande dia irão se dar conta que estão caminhando em vão, que estão perdendo tempo, porque não estão tendo sensibilidade à palavra de Deus.
muitos irão se gloriar e dizer: Senhor, muito obrigado por não permitir que eu me contaminasse com as coisas deste mundo. E outros vão reconhecer que eles andaram trabalhando e correndo em vão. Louvado seja o nome de Jesus. Essa palavra é uma palavra dura, mas é uma palavra que alimenta a alma. Essa palavra é uma palavra dura, mas é uma palavra que ela traz salvação. Essa palavra é uma palavra dura, mas é uma palavra que traz esclarecimento para a mente daquele que quer encontrar com Jesus Cristo. Essa palavra, ela pode ser uma palavra dura, mas ela é remédio para as feridas que estão abertas. E estas feridas, elas serão sanadas somente através desta palavra. E naquele grande dia, aqueles que aceitaram essa palavra, eles irão ouvir: vinde benditos do meu Pai, possuem por herança o lugar que está preparado desde a fundação dos séculos. Louvado e agradecido seja o nome santo de Jesus, aquele que se entregou na cruz do Calvário para nos garantir a esperança de que em breve Ele virá buscar os lavados. Será que nessa noite tem lavado que está aguardando a volta de Jesus Cristo? Será que se Jesus Cristo ele voltasse agora? Será que se a trombeta tocasse agora? Será que esta igreja iria ouvir: vinde benditos do meu Pai? Eu creio que esta igreja iria ouvir esta frase. Mas se porventura você tem dúvida disso, ainda há tempo de você começar a rever os seus conceitos. Ainda há tempo de você procurar consertar aquilo que está fora do lugar. Aleluia. Glória a Deus. Ainda há tempo. Aleluia. Aleluia. Nós estamos falando de uma igreja que Paulo ele faz questão de elogiar. Mas mesmo sendo uma igreja que o apóstolo Paulo não era qualquer apóstolo, era Paulo. Ele estava fazendo elogios. Ele estava fazendo elogios a essa igreja de Filipos. Este mesmo Paulo, ele se preocupa que ela se mantenha fiel. Ele se preocupa que ela se mantenha no caminho. E ele traz o exemplo de Jesus Cristo. E ele diz: eu creio que um dia você, igreja de Filipos, irá encontrar comigo. E para que vocês não se decepcionem, guarde essa palavra. Que nessa noite nós venhamos guardar essa palavra. Que nessa noite nós venhamos receber essa palavra como remédio para a ferida que estava machucando, que estava causando estrago. Porque Jesus Cristo, em breve, Ele virá buscar a igreja de Filipos. Ele virá buscar a Assembleia de Deus Ministério Macaé. Ele virá buscar as igrejas que pregam a verdade. Ele virá buscar todos aqueles que reconheceram em Jesus Cristo, aquele que se entregou na cruz do Calvário e que deu crédito à pregação do Evangelho e que aceitou e que permitiu que a palavra mudasse a sua história. Que Deus abençoe e essa palavra que Deus deixa para nessa noite.